Shalom, shalom, gente boa, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui novamente através da nossa página do Facebook, iniciando essa live, que daqui a pouco também entramos no Instagram com o apóstolo Ricardo Ribeiro, para falar de um dos assuntos que é extremamente também polêmico dentro da igreja, sobre os anjos. Quero agradecer a Cleonice, a Adriana, a Tiago, a Renata, o Wilson, a Ruth, lá de Paranaguá. Que bênção que vocês já estão aí. O Franklin, lá de Campo Grande, que bênção. E esse assunto é um dos assuntos mais polêmicos. Eu sempre falo que os anjos é outro monstro sagrado dentro da igreja, né? Que as pessoas evitam falar, por mais que a Bíblia fale tremendamente, né? Até cansa de tanto ouvir de anjo, mas a gente vê que na Bíblia fala, mas a igreja não fala. O que aconteceu? Pois foi uma das coisas que nós perdemos com o decorrer do tempo, quando a igreja saiu de Jerusalém e foi para Roma. Infelizmente nós perdemos e graças a Deus existe uma promessa, né? A volta de Jesus está condicionada. Condicionada a quê? Até que tudo seja restaurado. Uma das coisas que nós vamos ter que restaurar, sem dúvida, é o ministério dos anjos. Então nós vamos estar fazendo esse bate-papo com o apóstolo Ricardo, mas vocês que estão aqui já no Facebook, no Esquenta comigo, eu quero te falar o seguinte: sexta-feira nós estamos iniciando um seminário online sobre o ministério dos anjos. E as vagas, só faltam 5. Já estamos quase com a turma completa, então é a oportunidade que você tem de fazer a tua inscrição ainda. Temos, tínhamos 5. Uma pessoa acabou de me avisar, 2 inscrições, né? Agora que eu me lembrei. Antes de eu entrar aqui ao vivo, então nós temos 3 vagas só. Então agora a coisa ficou quase completando a turma. E você deve estar me perguntando: mas apóstolo, por que o senhor faz uma turma tão pequena? Porque não é um seminário igual aos outros. É um seminário que requer ministrações pessoais. Então, se fosse só a parte teórica, sexta-feira mesmo já tem a primeira ministração pessoal, entendeu? Essa primeira pessoal, ela é feita no grupo, mas é pessoal. Então, para você realmente, imagina a tua mente toda bloqueada com esse tema tão importante que são os anjos. Então, desatar toda essa estrutura mental de religiosidade que te impede de ver, de falar, de ouvir todo o movimento dos anjos. Então, é uma coisa que depende, assim, de um trabalho pessoal. Então, não é um seminário também, por mais que seja online, não é uma coisa assim totalmente fácil, porque nós vamos ter que ministrar pessoalmente com as pessoas. Então é uma experiência que vai, vamos dizer assim, marcar a vida das pessoas, e nós temos muita responsabilidade com isso, porque depois que os anjos entrou no meu ministério, depois que o ministério dos anjos faz parte da minha vida, tudo mudou, com certeza. Eu acho que eu tive muitos momentos assim que fizeram a diferença na minha vida. Primeiro deles, aceitei Jesus. Segundo,
foi muito importante o batismo no Espírito Santo. Terceiro, quando eu fui levado para um ano sabático em Israel. Aí foi. Depois, no ano sabático, eu tive acesso à escatologia apostólica. Foi uma mudança radical. E por último, o ministério dos anjos. Então eu tive assim momentos marcantes na minha vida e que eu celebro porque Deus me permitiu, né? Então isso é uma benção. Vocês me dão licencinha aqui no Facebook, um minutinho, que eu vou tentar agora acessar o... Já estamos aqui 11 horas, né? Quero ver se o apóstolo Ricardo já está ao vivo. Vou virar a antena aqui. Em frente à minha casa e me afastando um pouquinho desse clima de pandemia. Será que não entrou ainda? Estamos aqui. Não entrou. O que está acontecendo? Será, né? Onde que está? O apóstolo Ricardo ainda não entrou. Então nós vamos aqui continuar com o nosso papo, né? Então você que está ligadinho aqui é porque você tem interesse no ministério dos anjos. E eu acho que você tem que aumentar esse interesse. Porque realmente você desempenhar a tua vida e teu ministério sem um conhecimento do que realmente é o ministério dos anjos é uma coisa. Agora, quando você sabe, então daí já é outra, vamos dizer assim, é outro nível. Vamos dizer assim, é um outro nível de glória, né? Porque você entra num local, você vê os anjos, você vê o movimento dos anjos, você tem a visão aberta, tudo isso começa a acontecer. Então, as pessoas dizem assim, ai, apóstolo, eu gostaria de saber sobre os anjos. O problema não é saber. O saber é o de menos nessa história. O que nós precisamos mesmo é realmente entrar no sobrenatural e... Talvez ele possa ter confundido com os horários. Bom, estou vendo aqui a Sofia dizendo, podemos ter contato com os anjos? Já estamos aqui, ó, com o link. Vou entrar aqui. Vou abrir para nós aproveitarmos. Está frio demais. Vou abrir. Glória a Deus. Fala, homem de Deus. Tudo bom? Como que você está? Agora eu estou melhor. Te vendo. Pois é, aqui para mim não estava aparecendo que você já estava conectado. Então por isso que eu demorei um pouco. Mas tudo bem, Ricardo? Eu vou te fazer aquele pedido incômodo, mas necessário. Se você pode desativar os teus comentários, porque como eu estou reproduzindo para o Facebook, os comentários ficam na minha frente, daí o pessoal do Face é prejudicado. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o comentário. Se eles quiserem fazer perguntas e tal, que eles entrem na minha página do Facebook, que está aberta aqui, eu vou respondendo para eles, tá bom? Prontinho. Ou então vocês também podem me chamar depois no WhatsApp, aqui na descrição tem o WhatsApp, e aí nós vamos dando as respostas. Vamos lá, deixa eu desativar os comentários. Pronto, apóstolo, vamos falar sobre anjos. Por onde nós começamos? Você sabe que esse assunto na igreja é outro monstro sagrado, né? E não tem, eu também não culpo isso. Por quê? Porque alguns foram exagerados.
pessoas que tiveram a oportunidade de ter acesso aos anjos, ao ministério dos anjos, usaram mal isso daí. Usaram e na verdade trouxeram aquela visão daí para os outros, para evitar, para não entrar em algumas heresias ou até mesmo práticas terríveis, né? Então eu acho que tudo aquilo que Deus nos revela, abre seus segredos, nós temos que ter muita sabedoria, equilíbrio, constância, porque senão nós sujamos as águas puras, que são sujadas por nós, e daí os outros não vão poder beber, porque atitudes, principalmente atitudes infantis, roubam da igreja as verdadeiras revelações de Deus. Então, Ricardo, se diz, vamos começar. Eu gostaria de começar como que o ministério dos anjos entrou na minha vida. Posso começar por aí? Porque nada como a experiência pessoal. Então, eu estava no final de uma escola do sobrenatural, todos os anos eu faço, né, no mês de janeiro, e esse ano nós vamos ter agora em julho e também em janeiro. Quem quiser alguma explicação da Escola do Sobrenatural é só entrar no nosso site, servodaorelhafurada.com, ali você já tem todas as explicações da Escola do Sobrenatural. Bom, eu terminei a escola, aquela unção, aquele poder, a escola realmente é marcante. Ricardo, mais de 500 pessoas já passaram pela Escola do Sobrenatural e para todos é uma marca. O primeiro nível faz 7 dias de jejum no monte, o segundo 21 dias de jejum na Casa do Sobrenatural e o terceiro nível 40 dias de jejum. Quer dizer, é uma marca na vida da pessoa. Nunca mais a pessoa vai ser como ela está. Com certeza. É só perguntar para todos que passaram, não da parte teórica, mas são experiências pessoais muito fortes, né? Arrebatamentos, curas sobrenaturais, ressurreição. Então é uma escola, como diz o Luciano Subirá, onde ele fala da escola, ele diz assim, é uma das escolas mais práticas que eu conheço, que eu já participei. Então, muita gente vai para a escola exatamente porque ouve o Luciano Subirá falar da escola. E então eu terminei a escola, mas uma inquietação. Eu disse, Senhor, como que eu posso continuar com uma escola do sobrenatural e eu simplesmente não tenho como capacitar esses alunos sobre o ministério dos anjos? Como que eu vou ter acesso ao sobrenatural tirando os anjos do sobrenatural? Não tem como. A Bíblia, ela é repleta da ação dos anjos. Então, como que nós vamos entrar no sobrenatural tirando-os desse mover? O que aconteceu? Nesse bate-papo com Deus, aconteceu algo. Eu fui convidado para ir pregar no Rio de Janeiro, no carnaval. Ricardo, no carnaval dificilmente eu saio de Palmas. Eu sempre fiz batalha espiritual durante o carnaval em Palmas, né? Mas naquele convite que veio 2 dias pregar no Rio de Janeiro, eu tive dentro de mim um convencimento. Imagina, você mais de 12, 13 anos com uma convicção, eu não saio de Palmas por nada no carnaval, e daí vem aquela convicção e diz, vá. E foi, e eu fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, comecei a pregar sobre o sobrenatural, o seminário era esse e tal.
Quando terminou o seminário, o pastor daquela igreja chega para mim e diz: Coraiola, Deus falou comigo que o que eu recebi há 12 anos atrás na Rocinha é para eu passar para você. Eu digo: o que é? Eu fiquei assim, né? O que? Ele disse: o ministério dos anjos. Eu quase caí, não foi na unção, foi quase desmaiado, porque eu tinha falado com Deus poucos dias antes, daria aqui, acho que um mês, e aquele pastor começou a me passar unção e começou a ministrar. Ali eu caí no chão. A equipe que trabalha com os anjos, porque é isso que é interessante, as pessoas têm que ver que o trabalho com os anjos não é uma coisa pessoal para você, assim, para você ter como um anel, uma joia, um diploma, um sucesso pessoal. Isso você tem que ter um convencimento. Quando Deus te dá acesso a você ter amplitude no ministério dos anjos, isso daí é para funcionar dentro do reino, estabelecimento do reino. Você ajuda Deus na terra com isso, você ajuda o estabelecimento do reino, você ajuda na igreja e também na tua vida pessoal. E daí a equipe que ministrava com os anjos já chegou perto de mim, e ali eu já fui revelado quais eram os anjos que me acompanhavam. E isto é importante. Eu quero deixar bem claro para você que está nos assistindo, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, que a Bíblia é clara em dizer que todos os salvos são acompanhados por anjos. A Bíblia diz que o tempo todo o inimigo está ao teu derredor, porque no teu redor tem o quê? Anjos. Por isso que a igreja, viu, Ricardo? Por isso que a igreja não pode ficar ignorante com alguém que está o tempo todo ao redor do salvo e você não sabe nada dele. A maior ignorância espiritual, a maior ignorância espiritual que nós temos é isto. É nós não conseguirmos ver, e nós não conseguirmos falar, e nós não conseguirmos nos expressar. Daí vem a palavra-chave: mas eu posso falar com anjo? Ora, a resposta é simples, vai para a Bíblia. Abraão falou com os anjos. Ouviu, falou e viu. Davi falou com os anjos. E por aí nós vamos. Pois é, por aí nós vamos. Ló, que era Ló, falou com os anjos. Então quer dizer, isto que puseram na tua mente, que falar com os anjos, que ouvir os anjos, isso daí não é de Deus, isso é uma mentira. Muito pelo contrário, a igreja primitiva trabalhou o tempo todo com os anjos. Jesus trabalhava com os anjos. Você veja só, logo em seguida as tentações, o que aconteceu? Vieram os anjos. Assim, quando se inaugurou em Pentecoste esse templo do Espírito Santo, isso daí foi aberto e acesso a todo aquele que crê. Então, os que estão nos assistindo, eu quero deixar bem claro isso daí. Isso daí não ter acesso ao ministério dos anjos, não é vamos dizer assim, um prêmio, não é um título. Isso daí é para todos. Toda a igreja tem que ter acesso ao ministério dos anjos, certo? Porque empiricamente nós já fazemos isso, mas sem controle, sem saber o que está fazendo e etc. Por exemplo, quando que eu tive a primeira experiência com um anjo?
Eu estava na cidade de Rio Maria, no sul do Pará, há mais de 20 anos atrás. Eu fui convidado para pregar numa igreja, eu não era pastor, eu não era nada, mas como eu fazia parte da Adonep, eu fui convidado para pregar na igreja pelo pastor. E quando ele está para me passar a palavra, eu estou de olhos fechados. E dali a pouco a visão se abre. E eu vejo numa distância atrás de mim, fora da igreja, algo vindo assim, uma velocidade no ar assim, que era espantoso. E quando ele passou em cima da minha cabeça, eu abri os olhos e continuei vendo. E era o quê? Foi a primeira vez que visivelmente eu vi um anjo. Então eu quero dizer para você que está me assistindo, você já teve, se você é de uma certa idade aí, 30 anos, 20 e poucos anos tal, eu posso até quase garantir, não vou garantir porque é uma coisa muito sobrenatural, mas no mínimo, cada um de vocês já teve 5 experiências angelicais e não levam a sério, porque você diz, isto é da minha cabeça. Apóstolo, Deixa eu te contar o que aconteceu naquele dia, a primeira vez que eu vi os anjos. Eu nunca ministrei como ministrei antes, nunca tinha ministrado. Segundo, eu nem precisava chegar perto das pessoas. A manifestação era violenta demais. Mas, apóstolo, o que o senhor tinha feito? O senhor tinha feito um jejum de 40 dias? Não. Eu só tinha viajado de Palmas para Rio Maria, fui para o hotel, tomei banho, me preparei e fui para a igreja. Eu não tinha feito nada extraordinário para acontecer aquilo. Na verdade, o que aconteceu? Eu tive a minha primeira experiência com mover angelical. Não é que eu não tinha antes, porque depois eu descobri várias outras que eu, na verdade... tinha percebido. Tinha percebido. Daí em fevereiro, viu, Ricardo? Apóstolo, Ah, dá uma segurada aí, porque você abriu algumas chaves aqui, para você não entrar em outras sem eu... não, eu só quero te explicar sobre o Rio de Janeiro ainda, que tem um detalhe importante. A partir daquele sábado, daquele final de semana que eu preguei 2 dias no Rio, eu fui convidado a ir em uma sequência de 3 igrejas, todas elas trabalhavam com anjos, porque a gente desconhece isso. Tem muitas igrejas no Brasil que tem uma equipe que ministra junto com os anjos. Isso daí não é uma novidade, não é uma coisa minha. O que falta, na verdade, é pôr para fora, mas até os pastores, eles têm um pouco de medo por causa do julgamento. Entendeu? Só que faz parte da restauração da igreja voltarmos ao que era a igreja primitiva. Você lembra? Bateram na porta, Pedro bateu na porta. O que falou das pessoas que estava lá na sala? Ah, eu acho que é o anjo de Pedro. Por quê? Porque era normal para a igreja ver os anjos trabalhando junto com os apóstolos. A igreja primitiva, ela conhecia os anjos que andavam com os apóstolos e que andavam com cada um. Por isso que eles pensaram que era um anjo. Eles não iam tirar do nada isso daí. Outra coisa interessante, na última igreja que trabalhava com anjos que eu fui ministrar, o pastor disse, senta aqui agora, que eu vou te pôr uma fita de videocassete, porque nós tínhamos acesso ao ministério dos anjos, mas nós não tínhamos a parte teórica, o ensino bíblico.
Então você agora vai sentar aqui. Na verdade, Deus foi tão tremendo comigo, Ricardo, que Ele não só fez o ministério dos anjos entrar na minha vida, como preparou homens de Deus para me instrumentalizar sobre esse ministério. Daí ele disse, senta aqui. Nós convidamos Russell Shedd para vir falar para nós sobre anjos. E este encontro foi filmado, porque nós não tínhamos, era muito novo há 12 anos atrás. Foi que ano? Ai, já fazem... Bastante sobre anjo, há uns cerca de 15 anos atrás. Mais ou menos. Daí ele disse, você senta aqui, agora você vai ver Russell Shedd falando sobre os anjos. E eu comecei a ouvir. Eu levei um susto, Ricardo. Porque o que o Russell Shedd fala dos anjos, nem eu, na minha luta diária contra a religiosidade, estruturas mentais, estabelecimento do reino, eu sempre fui assim, sempre busquei muitas coisas do céu, de Deus, eu sempre fui apaixonado, eu sou apaixonado pelo Senhor, mesmo não sendo crente, aos 5 anos de idade, eu falava com Deus, e dizia assim, eu soltando pipa, eu dizia, Senhor, como que o Senhor quer que eu solte pipa sem vento? Me manda um vento agora. E vinha o vento. Então eu sempre fui apaixonado por Deus. Mas me faltavam elementos. Agora eu estou na frente do Russell Shedd e ele começa a me falar de anjo. Eu quase tive uma síncope religiosa. Porque o cara era batista. O cara era batistão, mas o que ele fala de anjos, nem o penteca, o pentecostal mais pentecostal que eu já tinha ouvido, fala o que o cara falava. Ele desmontou toda a minha doutrina, toda a minha teoria, tudo. Gente, eu saí assim, sem forças, porque o cara sabe demais de anjos. E o que me chama a atenção foi o que o Russell Shedd falou. Gente, eu até hoje não escrevi um livro sobre anjos, porque a hora que eu escrever vão me chamar de herético. Esse é o grande medo da maioria que tem acesso ao ministério dos anjos, se expor, ser julgado, e por isso que a igreja perde ferramentas importantíssimas, como o ministério dos anjos. Então agora eu finalizo a história, como que esse ministério entrou na minha vida, para que você possa fazer as perguntas que quiser. Eu glorifico a Deus, porque a minha experiência foi muito parecida com a tua. Eu fui pregar há cerca de 18 anos, 19 anos atrás, na igreja da Lagoinha, e em Governador Valadares. Eles tinham um campo de Governador Valadares. Eu fiquei hospedado na casa do pastor local da época, que era o pastor Antônio Menezes, e ele também orou por mim, e ele me ativou, e ele viu uma centúria de anjos atrás de mim, e um anjo do meu lado, que seria aquele líder da centúria que ia me acompanhar durante o ministério. Foi uma experiência forte, eu caí arrebatado, aquela coisa toda. E os anos se passaram, eu não via, mas toda vez que eu pregava em algum lugar, as pessoas falavam, olha, eu vejo um anjo com as características tal, que era exatamente aquela característica que o Antônio falou, e ele fica do lado do teu altar. Enquanto você está ministrando, ele está operando. Aí, apóstolo, eu tive uma experiência há uns 6, 7 anos atrás. Eu fui convidado para pregar sobre o ministério de anjos da batalha espiritual num bairro de São Paulo chamado São Miguel Paulista. São Miguel, ele tem mais de 170 mil habitantes. E São Miguel é um bairro muito antigo, ele foi colonizado por
padres José de Anchieta. Então, o que acontece? Quando o padre José de Anchieta chegou em São Miguel, os índios adoravam aos seus deuses. Né? Qual foi a estratégia evangelística de padre José de Anchieta? Padre José de Anchieta construiu uma estátua do arcanjo Miguel, colocou no meio da comunidade e falou assim: esse aqui é o seu Deus. E aí os índios começaram a se prostrar diante de Arcanjo Miguel, e o bairro foi construído, a história do bairro foi construída na idolatria ao anjo Miguel. E acontece que quando eu cheguei naquele bairro para pregar, eu fui colocado num hotel, apóstolo. E eu estava no hotel na primeira noite, eu fui puxado pro chão, eu levei um tombo, eu quebrei uma costela. Caí deitado no banheiro do barco, quebrei uma costela. Eu me levantei com muita dor, comecei a orar. E na minha frente apareceu um anjo. E era aquele anjo que foi representado lá na Lagoinha. Só que dessa vez ele apareceu. Materializado, cabelo branco, comprido, olhos vermelhados de fogo, uma espada de samurai, uma roupa branca com uma couraça branca e uma saia de pregas. E esse anjo, ele se apresentou a mim, ele disse o nome dele. Né, que eu acredito que você vai falar sobre isso aí. Ele me disse o nome dele, que eu não vou citar aqui porque é algo pessoal, é uma arma de guerra. E ele falou assim: olha, Ricardo, eu estou impedido de agir aqui nessa cidade com você, porque qualquer coisa que eu fizer com as minhas legiões vai atribuir glória ao falso arcanjo Miguel que é entronizado aqui. Olha que situação. Porque assim, o bairro idolatrava São Miguel. Então qualquer mover de anjo atribuiria glória a Miguel Arcanjo. Então o que nós fizemos? No centro do bairro tem a capela de São Miguel, que foi construída por José de Anchieta, com uma estátua e uma capela. Nós fomos lá com a igreja do pastor Beto, que está nos assistindo, fizemos um ato profético, declaramos a queda daquela falsa filosofia, daquele falso anjo. Oramos, declaramos a queda, e no dia seguinte um ônibus perdeu o controle e derrubou a metade da capela, quebrou a metade da capela. Eles construíram de novo. Um mês depois, um outro ônibus perdeu o controle e derrubou a outra metade da capela. E aí, de lá para cá, milhares de experiências angelicais começaram a surgir naquela região. Então, eu estou falando isso porque eu acredito em duas coisas que você falou aí. A primeira é que uma pessoa que tem um ministério de anjos ativado, ela tem autoridade para ativar o anjo. É importante que vocês se conectem com o apóstolo Coracola, visitem a escola do sobrenatural. O pessoal que não me conhece também, segue o nosso Instagram para poder estar conectado. E a segunda coisa, irmãos, depois que você começa a ter experiência com anjos, tudo que você entende vai mudar, porque o mundo espiritual ele é muito diferente da teologia. Então, não, o interessante, Ricardo, é que Deus pôs os anjos para nos auxiliar. E nós nos damos o luxo de trabalhar sem eles, de querer trabalhar sem eles. Isso que é interessante, entendeu? Agora, eu quero falar para aqueles que estão junto com a gente nessa live, que os anjos, eles não nos auxiliam só nas partes, vamos pôr entre aspas, religiosas, ou, mais corretamente, espirituais. Você tem que entender que você é espírito. Então, tudo que você faz é espiritual. Sendo assim, os anjos estão 24 horas por dia com você. Principalmente aqueles que foram escalados para estar com você o dia todo. Então você tem que entender que quando você está dormindo, os anjos estão ali. Quando você vai no banheiro, os anjos estão junto com você. Eu imagino assim a pessoa, depois de uma live dela, ela chega, acabou de tomar banho, o espelho todo cheio de orvalho, né, que cria
do banho, e ela diz assim: anjo que está comigo, escreva agora o teu nome no espelho. Imagina se começar a aparecer uma letra no espelho, o que acontece com a pessoa? Cai deitado no chão. Sai correndo. Por quê? Por quê? Porque nós fomos doutrinados, na verdade nós fomos adestrados a falar do sobrenatural de Deus, mas não conviver e viver com o sobrenatural no nosso dia a dia. Esse é o grande problema. Então agora eu quero dar alguns exemplos que eu vivi com anjos, que seriam muito importantes para as pessoas saberem que essa história de anjos não são para pessoas especiais, para pessoas, oh meu Deus, não. Você tem experiência, só que você às vezes não leva a sério, só isso. Então, por exemplo, eu desci no aeroporto de Atlanta. Quem já foi para Atlanta, nos Estados Unidos, sabe que o aeroporto é muito grande. E era a primeira vez que eu estava indo para Atlanta. E daí eu disse: Senhor, como que vão me achar aqui? Saí de lado, chamei os meus 2 anjos e falei com eles. Daí a pessoa diz: meu Deus, ele fala com os anjos. Ué, isso é bíblico. Abraão falava com os anjos, Davi falou, Jesus falou com os anjos, todos falaram com os anjos. O que tem de mais de falar com os anjos? Só porque eles estão sem corpo e só de vez em quando eles usam um corpo? Não, gente, isso daí é normal. Gente, as crianças, que são as crianças, elas falam o tempo todo com os anjos, principalmente na época da inocência. As pessoas dizem: não, ela criou um amigo invisível. Não, gente. Você veja, note em uma criança de colo. Às vezes ela olha para um lado e começa a rir. Aponta o dedo e começa a rir. Ou fica assim. Ela está com o mundo espiritual aberto. Nós, que já estamos cauterizados a mente, uma mente religiosa, cheia de senões, é que não conseguimos ver. Mas a criança, ela tem acesso a todo o mover do espírito. Nós é que ficamos taxando as crianças e dizendo que aquilo não é verdade, que é a imaginação dela e etc. E eu disse, o meu anjo ministerial, porque pessoalmente, e uma das coisas importantes que eu tenho feito no Seminário dos Anjos, é mostrar que existe os anjos que estão a serviço de Deus, e tem os anjos que foram designados por Deus a trabalhar com você. Então, vou agora dar aqui uma azeitoninha para o pessoal. Existem anjos pessoais e anjos ministeriais. O anjo pessoal é aquele que tem a função de te cuidar, principalmente preservar a tua vida. Ele fica o tempo todo do teu lado, porque a missão dele é o quê? Cuidar de você. E o anjo ministerial é o que te ajuda a fazer tudo, seja do ministério espiritual, seja do ministério, vamos dizer assim, natural, da tua vida natural. Por exemplo, uma pessoa que toca violão, uma pessoa que cozinha, uma pessoa, enfim, todas as nossas atividades. O anjo ministerial, ele é responsável em nos auxiliar em tudo isso. Eu tenho uma frase muito típica que eu digo assim: os anjos foram as babás que Deus pôs para nos cuidar. Não fazemos absolutamente nada sem os anjos. Nada, gente. Apóstolo Coronel, vou só deixar uma recente aqui. A minha esposa, ela é advogada criminalista. Ela pegou um caso esses dias e um
caso pro bono, né, para ajudar uma pessoa que não tinha condição, e essa pessoa falou assim: olha, meu filho foi preso, uma situação complexa, uma situação difícil, e preciso de ajuda para defender meu filho, para tirar meu filho. A minha esposa, a primeira coisa que ela fez um jejum durante o dia e durante a noite, e orou para que Deus entrasse com uma ação sobrenatural. No dia seguinte, o Ministério Público, né? O Ministério Público enviou um documento de soltura para o garoto. Né? Então, ela usou... Agora, muito importante, Ricardo, é salientar o seguinte: a ação angelical, ela independe se você jejuou, independe se você orou. Nós temos que salientar isso, porque o Ministério dos Anjos, eles estão independentes das nossas atividades espirituais. Eles estão designados por Deus a ficar com a gente, nos auxiliar em tudo. Nós que precisamos nos convencer, é que daí fazemos isso como se estivéssemos mexendo com alguma coisa com Deus. Não. Jejum, por exemplo, é uma coisa pessoal para que a tua carne morra, para que você se mova no Espírito. Se movendo no Espírito, você crê. Se você crê, você consegue atuar com os anjos. Então, o que eu quero te falar nesse caso do aeroporto de Atlanta. Eu vou declarar o nome dos meus anjos, porque todo mundo sabe qual é, quem tem contato comigo. O meu anjo principal se chama Matael, é o anjo ministerial. Esse é o que, na verdade, Matael significa o destruidor. Se você for ver o meu ministério tem uma função: destruir toda a estrutura de religiosidade e implantar o reino. É todo voltado para isso. Eu sou um combatente contra a religiosidade. E o meu anjo ministerial, a função principal dele é essa. Inclusive as armas de guerra que ele usa, sabe aquela bola que destrói parede assim, cheia de dente? Essa é a arma principal dele, é bum e bum e bum, quebrando estruturas. Chamei Matael e disse assim, falando normalmente, como se eu estivesse falando com uma pessoa, porque depois, por que eu criei esse seminário, Ricardo? Ministério dos Anjos, Seminário Ministério dos Anjos. Porque eu quero que as pessoas tenham uma prática, não não assim, aconteceu o anjo. Não existe essa história. Os anjos vieram visitar a terra e chegaram perto de mim. Não existe isso. Os anjos estão o tempo todo com você, trabalham o tempo todo com você, e você tem que ter conhecimento como tratá-los, como trabalhar com ele, para você ter êxito em tudo que você faz. Então, eu chamei o Matael e disse assim, chamei modo de falar, né? Ele estava comigo. Matael, eu gostaria que você mandasse Absaú e Absaí. Esses dois anjos são dois anjos escudeiros de Matael. Vão até o pastor Renato e tragam eles aqui nesta porta, porque provavelmente ele não vai entrar nessa porta. E eu preciso que isso seja feito no máximo em 5 minutos. E fiquei ali esperando. Dali a pouco, quem entra na porta? Quem entra, Ricardo? Pastor Renato. Tudo bem, apóstolo já chegou e tal. E eu pertinho da porta esperando ele entrar. Daí ele disse, mas daí eu quis tirar a prova. Eu disse, Renato, como que você me achou aqui? Ele disse, jamais eu acharia aqui. Sabe por quê? Eu estou acostumado a buscar as pessoas que chegam no Brasil
2 portas à frente. Eu estava no outro lado da rua, me dirigindo para a 3ª porta. Mas eu senti um ímpeto tão grande de entrar nessa porta, que eu entrei. Então, eu quero falar com você que está nos assistindo, por que eu criei o Seminário dos Anjos? E tenho ministrado em vários lugares do Brasil, e agora nós estamos, sexta-feira, começando o seminário online Ministério dos Anjos. Por um motivo, para te treinar, para te preparar, para que os anjos não sejam algo, sou assim, meu Deus, isto agora, eu trabalho com os anjos. Não, gente, o Ministério dos Anjos é como a Bíblia na tua vida, é como um livro que você lê, é claro, tudo medindo as proporções. Os anjos são importantíssimos para o teu ministério desenvolver e a tua vida desenvolver. Então, eu gostaria de aproveitar, Ricardo, para falar para o pessoal que só restam 3 vagas para o seminário que começa sexta-feira. Então, ainda quem quiser pode se inscrever. É só, porque eu só vou fazer para 20 pessoas. É só mandar um WhatsApp para mim, 63 é o código, 981 11 8945. Eu vou repetir, porque às vezes você não estava pronto para anotar. Então é 63 981 11 8945. Você me manda o WhatsApp, quero fazer o Seminário dos Anjos, eu vou te mandar a explicação, como vai funcionar e o link para você poder fazer a tua inscrição. Mas só tenho 3 vagas. Eu tinha 5, Ricardo, eu tinha 5. Mas um pouquinho antes da gente começar a live, uma pessoa me ligou que estava fazendo 2 inscrições. Então agora só temos 3. O que a pessoa vai aprender no seminário? Tudo da parte prática dos anjos. Gente, nós não estamos aqui para te ensinar teologia. Teologia você faz e angiologia. Isso daí todos os seminários te explicam. O que nós precisamos é uma igreja prática. Prática. Como o tempo corre, eu quero dar 2 exemplos, Ricardo, importantíssimo. Um no aspecto profissional. Eu tenho um discípulo meu, porque eu faço questão, todos os meus discípulos, todos que são da rede apostólica, eles são treinados para trabalhar com os anjos. E na minha igreja local, também, a grande maioria das pessoas são treinadas para trabalhar com os anjos. Isso faz parte do nosso ministério. Para nós, por exemplo, lá da Koinonia em Palmas, não é assim. Todo mundo, é claro que recém-ingressos e recém-convertido ainda não chegaram nesse nível. Mas a grande maioria que trabalha comigo há algum tempo na igreja sabe trabalhar com os anjos. Então, o importante é que esse discípulo chegou um dia, estava numa crise, o chefe dele exigindo resultado e tal, e ele chegou para mim e disse assim: apóstolo, hoje é definitivo, eu vou chegar lá e vou brigar com o meu chefe e vou falar tudo que ele tem que ouvir. Eu fiquei tranquilo, como fico sempre, porque eu gosto de ver as pessoas reagindo. O reagir das pessoas é importante, sabe por quê? Porque se você canalizar toda essa energia, esse ímpeto, você que está aqui no Face, nós estamos ainda ligados, né? Mas deixa só dar um tempinho aí para a internet voltar ao normal, porque parece que a internet lá do Ricardo teve problema. Eu acho que foi a tua internet que teve um probleminha aí, porque o meu Face aqui continuou normal. Então, Ricardo, eu digo que
todo ímpeto de ira, de fúria, se você canalizar para o lado correto, vai acontecer algo tremendo. E eu deixei ele falar, extravasar. No final de tudo eu digo, fulano de tal, um dia até eu pretendo fazer uma live com ele para ele dar o testemunho dele. Eu digo, fulano de tal, você vive comigo, anda comigo há muito tempo. Você está tendo a oportunidade de Deus para pôr em prática todo o sobrenatural de Deus na tua vida profissional. Você veja, isso que o teu chefe está exigindo é a oportunidade que Deus está te dando para ir além dos teus limites. Ele disse, apóstolo, é mesmo. O que ele fez? Chamou seus anjos, conversou com eles, e ele era gerente de uma região. A partir da hora que ele pôs os anjos trabalhando junto com ele, na equipe dele, ele ficou durante 4 trimestres como primeiro gerente do Brasil dessa multinacional. Ele ganhou prêmios financeiros que você precisa ver. Então, eu quero falar com você que está me ouvindo, o ministério dos anjos não é para ser usado dentro da igreja. O ministério dos anjos, Deus nos preparou para a nossa vida, também para fazermos coisas espirituais. Então, o que você vai encontrar no seminário, ou quando você tiver um outro seminário fazer comigo, eu quero te dar a parte prática do ministério dos anjos. Não adianta teoria. Teoria todo mundo sabe. De que o cara passou 4 anos no seminário e não sabe fazer nada com os anjos. Ou faz empiricamente. Esse é um testemunho. Outro testemunho. Eu estava pregando em Vitória da Conquista. E o apóstolo onde eu estava pregando me chamou na sala. Ele disse, Coraiola, vem aqui. Eu entro na sala, tinha um casal de pastores, e ele diz assim, apóstolo Coraiola, essa é a pastora tal, esse é o pastor tal, e a pastora sonhou com o senhor esta noite, que o senhor orava com ela e ela era curada. Eu digo, mas qual é a sua enfermidade? Ela disse, eu estou com câncer na garganta. Quando ela falou câncer na garganta, a minha parte humana fez assim, ó. Meu Deus, câncer na garganta. Vamos orar. E na hora da oração, o que eu fiz? Senhor, por favor, me manda agora para este lugar um anjo especialista em câncer na garganta. É isso que você tem que saber. Quando você sabe tudo sobre o ministério dos anjos, até os milagres fluem de uma maneira tão natural na tua vida que você fica assustado com a repercussão de coisas que acontecem, que são muito violentas. E eu de olho fechado orando, ouço um barulho, bum. Sabe, Ricardo, quando alguém cai na laje, assim, faz aquele barulho oco, assim, de laje? Eu abri os olhos e olhei para o lado. Quem está no meu lado? Um anjo. Meus amados, você tem que saber que cada especialidade de médico da terra, existe um anjo especializado naquela especialidade. Nada foi criado na terra que primeiro não tenha sido criado no céu. Deixa eu falar algumas coisas aqui, senão daqui a pouco acaba o tempo e eu não vou falar. Você falou do câncer aí, eu já tive experiência com anjo mecânico. Sim, isso é normal. Eles operam em qualquer lugar. Você está com um carro equipado, está com um problema, não consegue resolver. Já aconteceu de orar, Senhor, envia um anjo mecânico, que é um anjo que entende dessas situações aqui, que vai desbloquear. Aí vem, às vezes não é nem um anjo que vai
revelação. O anjo falou no teu ouvido: olha aquele cabo, olha aquela mangueira solta ali que você não tinha visto, e você faz. Gente, só uma coisa importante aqui. Esse assunto, anjos, é um assunto demasiadamente extenso, principalmente para quem vive com experiências como o apóstolo Coraiola. Eu também já tive muitas experiências com anjos, que eu não estou contando aqui para dar espaço para o apóstolo, que é faixa preta desse assunto, falar mais, mas eu quero desafiar vocês algumas coisas. Primeiro, eu quero declarar isso no mundo espiritual, eu gostaria que quando acabar essa live, nos próximos 20 minutos, essas 3 vagas do Ministério de Anjos, do apóstolo Coraiola, serão vendidas. Vocês aqui vão comprar. Segunda coisa, gente, eu sempre dou um presente para quem assiste nossas lives dessa maratona apostólica aqui. Então, como recebeu o presente, tira um print dessa tela aqui agora, tira um print aí. E quando acabar a live, você vai me chamar no meu WhatsApp. Como é que você vai achar meu WhatsApp? Aqui na minha bio, na minha descrição. Clica no link do meu site, tem um botão lá com o meu WhatsApp, já vai cair direto no WhatsApp. Então você vai mandar a foto, eu vou te mandar possivelmente um material sobre intercessão profética. Estou orando ainda, mas vou te dar um material bom, um presente, para a gente poder estar sempre honrando vocês pelos convites e pelas audiências. Esse Ministério de Anjos, ele é muito extenso. Nós não falamos que o estabelecimento do reino tem muitas coisas que são conquistadas à força. E uma das coisas que você vai ter que fazer força é o Ministério dos Anjos, porque a força primeira que você tem é contra a tua própria mente, a estrutura mental. Só deixa eu terminar o testemunho da mulher. Daí eu falei pro anjo assim: comece a ministrar. E eu vi que ele se moveu e pegou na garganta da mulher. A mulher gritou assim: estão mexendo na minha garganta. Meu Deus, anestesiaram a minha garganta. E eu e o apóstolo quietos. E ela falando. E eu vendo. Porque depois que você é ativado, treinado, você vai ver todo o mover dos anjos. Ela disse: meu Deus, estão cortando minha garganta. Daí eu já pedi para o apóstolo: apóstolo, rápido, me dá um balde aqui. Quando eu pus aqui, ela vomitou. Para resumir, 2 semanas depois, o apóstolo me ligou, ela foi no médico e ela estava curada do câncer. Então, eu quero te falar, se você tem a oportunidade, sexta-feira, nós vamos começar o seminário online Ministério dos Anjos. Tem 3 vagas ainda. E você vai ser treinado por mim. E você vai ver que toda essa dificuldade que você tem de trabalhar com os anjos vai acabar. Tá bom? Ricardo, nós estamos aí terminando, né, a live. Falta quantos minutinhos? 3 ou 4 minutos. Certo. Então eu quero te agradecer mais essa oportunidade. O pessoal me manda um monte de WhatsApp e me dizendo assim: apóstolo, os assuntos que o senhor fala é coisa tremenda, mexe com a gente. A verdade é o seguinte, gente: se fosse para eu aceitar Jesus para viver religiosamente, eu não ia ficar feliz. Eu aceitei Jesus para entrar em uma outra dimensão. Ser filho de Deus. E como filho, tudo que o céu tem à minha disposição, eu quero usar e quero saber usar. Então, o Ministério dos Anjos era algo para mim que eu não tinha na escola do sobrenatural. Agora nós temos, né? Nós treinamos as pessoas e as pessoas saem tanto do seminário como da escola falando com os anjos, vendo os anjos, trabalhando com os anjos, não empiricamente. Anjo faz isso. Não. Agora uma coisa concreta, sabendo o que está fazendo, consciente do que está fazendo.
E a primeira aula desse seminário, Ricardo, ela é tremenda porque ela é uma aula prática. Na primeira aula, as pessoas vão viver algo tão sobrenatural que elas vão dizer, meu Deus, a coisa é real mesmo. Então vale a pena você ter acesso ao Ministério dos Anjos. Às vezes você vai querer fazer um seminário que não seja online, então as pessoas que desejarem levar esse seminário para as suas cidades, é só entrar em contato com a gente. Nós também podemos, quando acabar essa pandemia, fazer um seminário presencial do Ministério dos Anjos. Quero lembrar, Ricardo, que esse seminário tem um objetivo: te ensinar a parte diaconal dos anjos, que é muito pouco falado. O motivo principal que alguns anjos foram criados para estar junto com você, te ajudar na parte de serviço do reino, entendeu? Então, não pense que é um seminário que vai te dar doutorado em anjo, mas uma coisa eu te garanto, que vai te dar experiência para que você trabalhe no âmbito da tua vida profissional, de família, batalha espiritual, enfim, tudo isso, com certeza você vai sair desse seminário. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque o único impedimento que as pessoas têm é com a sua própria mente. Então eu tenho um cuidado especial para as pessoas conseguirem vencer essa, vamos dizer, dificuldade. Então mande um e-mail, 63 98111 8945. Vou repetir, 63 98111 8945. Ricardo, fico à tua disposição quando você quiser, que Deus abençoe. E hoje, gente, às 15 horas, eu vou estar fazendo uma live, que nós estamos participando nos 3 dias de jejum de Esther, e é por minha conta a live às 15 horas, daí no meu canal do Instagram, também repetido aqui pelo Facebook. Pessoal, a minha gratidão também ao apóstolo Coraiola. Você sabe, para mim é uma honra extrema ter bate-papo contigo, muito enriquecedor. O pessoal festeja quando faço live contigo. Recomendo os cursos. E, gente, anúncio rápido que falta 1 minuto aqui. Hoje, às 5 da tarde, eu entro em live para falar sobre o assunto sobrenatural, que é surpresa. E amanhã, 7 da noite, nós vamos ter uma live com o apóstolo Éder. Gente, então, como vocês viram, vocês que continuam aqui no Face com a gente, saiu do ar a live pelo Instagram. Então eu quero convidar vocês, hoje às 15 horas, vou estar no meu Instagram, recebendo aí convidados para nós fazermos uma live que vai ser de palavra, de oração, de batalha espiritual, fazendo parte dos momentos, dos 3 dias de jejum pela nação e tal, de Esther, tá bom? Uma iniciativa tremenda que estamos participando, estamos de jejum nesses 3 dias, para que realmente se movam as coisas nesta nação. E se você se interessou em fazer esse seminário, não perca a oportunidade. Temos 3 vagas, você manda um WhatsApp para o 63 98111 8945. E se ainda você não comprou o nosso livro, né, A Lei dos 2 Altares, aqui está o segredo de você começar a ter revelações sobrenaturais. Porque sem a essência, que é o mover dos 2 altares, infelizmente, a gente só fica assistindo o culto e não tem vida pessoal com Deus. Aqui é um manual para você entrar no sobrenatural. Vai ativar você em muitas coisas que ainda não estão ativadas na tua vida espiritual. Tá bom? Um abração. E hoje a gente se reencontra, tanto aqui pela página do Facebook, como também pelo nosso Instagram, com a parte da vigília dos 3 dias de jejum de Esther. Um beijão a todos, que Deus te abençoe.
e que você possa ter aproveitado essas palavras e essas experiências para ativar em você um desejo firme de viver o sobrenatural com Deus. Tem muito mais ainda. Nós não vivemos quase nada. Shalom, shalom.